papel da alimentação plant-based para o esporte, para os atletas, tá? Então, assim, existem vários artigos já abordando essa questão, principalmente a questão, a proteína vegetal, ela é aquele mito, né, de que ela não tem bom valor biológico e tudo mais, enfim. Esse artigo é muito legal, ele é um artigo publicado na Sports Medicine de 2021, ele é relativamente recente. Ele foi muito comentado nesse meio do vegetarianismo e veganismo, porque ele foi um artigo muito interessante que comparou uma dieta em que ela tinha tudo igual em termos de caloria, o percentual de gramas por quilo de proteína por dia, etc. A única diferença era a fonte da proteína, tá? Num treino de resistência. E aí, o que ele concluiu? Que uma dieta exclusivamente plant-based, com alta ingesta proteica e suplementação de proteína isolada de soja, não é diferente de uma dieta de fontes mistas de proteína, mesmo de uma dieta boa, né, whole food e whey, no que diz respeito ao ganho de massa e força muscular, sugerindo que a fonte da proteína não afeta a adaptação da resistência induzida pelo exercício em homens jovens e sem treinamento prévio e com ingesta adequada de proteína. Esse artigo foi muito famoso, ele foi muito falado, ele é relativamente recente, e ele é do nosso querido Hamilton, que a gente estava falando, Hamilton Rochel, que foi, inclusive, ele deu uma aula sobre isso, se não me engano, não lembro se foi no VegFest ou se foi no Ganepão, mas ele falou detalhes desse artigo, e esse artigo ele foi muito falado. Mas eu não queria falar só disso, né? Então, assim, a gente já viu que a dieta plant-based, ela tem semelhança do ponto de vista de ganho de massa, tá? Mas ela tem outras vantagens que vão para além das questões de performance e recovery, porque também existem evidências de uma melhora no recovery por conta, né, da questão das fibras, de melhorar a microbiota, de ter mais micronutrientes, mas uma dieta saudável, mesmo onívora, também pode ter tudo isso. Eu quis trazer para vocês esse outro artigo, que é um artigo de 2020 da Nature, que fala Dieta Sustentável para Atletas, Sustainable Diets for Athletes. E ela traz 5 passos de uma dieta sustentável. E quando a gente fala em sustentável, é não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo e de planeta. E aí, assim, a gente precisa falar de planeta, né? Porque é a nossa casa. Então, esse artigo é muito legal, ele traz uma revisão e ele mostra que redução de alimentos de origem animal, em especial carne vermelha e processada, isso faz com que é uma dieta adequada para atletas e principalmente sustentável do ponto de vista de planeta, de tudo mais. Limitar o uso de suplementos proteicos, não só por conta do lixo, mas porque esses suplementos eles afetam a microbiota. Então, você ficar comendo muito pó mexe com a tua microbiota. Reduzir alimentos processados, congelados e enlatados. Primeiro, porque isso faz mal para a saúde do atleta, mas porque isso também aumenta, né? Porque produz mais lixo. E aí ele coloca aqui como priorizar os alimentos que são, né, locais, sazonais, comida fresca, etc. Reduzir o desperdício e evitar embalagens desnecessárias. E quando a gente fala em nutrição esportiva, eu já participei de um congresso de nutrição esportiva funcional, dei aula sobre, inclusive, atletas trans, e nesse congresso a gente vê que a indústria de suplementos ela já é gigante em qualquer área, mas na área da nutrição esportiva ela é especialmente gigante. E quando você vai para eventos esportivos, por exemplo, como uma corrida de rua, a quantidade de lixo que tem ali é gigante. E a gente pensar que a maioria dos esportes é feita ao ar livre, é feita na natureza, a gente precisa pensar, né, em medidas de preservar o lugar onde a gente treina, né? E não só isso, o lugar onde a gente vive. Então, assim, é um pouco incongruente você pensar em melhorar a sua performance individual poluindo mais. E eu achei esse artigo muito legal porque ele me fez refletir sobre isso. Existem já algumas iniciativas globais, até de provas, principalmente internacionais, em que, assim, eles dão a água para o atleta que está passando em copo de papel, né? Existe toda uma questão de lixo, existe toda uma questão de neutralização do carbono. Tipo, o exemplo que a menina está falando aqui, né? Do Rio Sena, lá em Paris, nessas últimas Olimpíadas. Então, assim, também não adianta a gente ficar metendo pau só nas organizações de eventos esportivos se no nosso dia a dia a gente se enche de pacote de whey, se enche de pacote de gel de carboidrato. Esse é o tipo de coisa que me incomoda um pouco, sabe?
Então, assim, é algo pra gente refletir, é mais um momento de reflexão e ativismo aqui agora pelo planeta. Porque é isso, né? Quer dizer, quando se fala em saúde, todo mundo economiza. Mas quando se fala em estética e em performance, ninguém economiza. As pessoas, né, compram de tudo. Vocês já perceberam isso? Impressionante, né? E o lixo que se gera, o lixo que essa indústria produz de uma forma geral e que faz a gente produzir dentro de casa é enorme. E muitas vezes o que a gente precisa, pensando como atleta, né? Para ter uma boa saúde, uma boa nutrição, não precisa de tanta embalagem, não precisa de tanta coisa, sabe? Então, quero deixar essa sugestão de artigo aqui para vocês e também essa reflexão, porque é muito importante, né? A gente precisa preservar a nossa casa.